Fala galera, hoje é dia de The Boys Origens Secretas. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Derek Robertson no ano de 2009. A segunda parte do volume 6 de The Boys se trata de 3 histórias de origens separadas. Não é bem um arco, mas reunindo essas edições que desenvolvem mais os personagens principais do grupo dos rapazes, eu gosto de pensar nesse arco como algo comum nos quadrinhos da DC, por exemplo, um tipo de origens secretas. E por se tratar de uma série contínua, é interessante que você conheça os arcos anteriores, então para eles vai ter os links aqui na descrição. E sobre a HQ, The Boys é um quadrinho não recomendado para menores de 18 anos. Eu vou censurar muita coisa nesse vídeo, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e tentar deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com Hughie e LM observando a reconstrução da ponte do Brooklyn. LM conta pra Hughie que estava na ponte no dia do acidente com um avião que a destruiu e matou dezenas de pessoas. E antes que Hughie pudesse perguntar mais sobre o assunto, LM começa a contar mais sobre a sua vida. LM revela que já nasceu com um composto V no seu sangue. Ele não teve opção quanto a usar ou não a droga, como o restante dos rapazes, menos a fêmea que foi afetada desde bebê. LM teve um irmão mais velho que tinha uma deficiência intelectual e, desde que nasceu, LM não conseguia ser desmamado pela mãe, porque toda vez que ficava alguns dias sem o consumo do leite materno, ele secava, ficava doente e à beira da morte. Acontece que a mãe dele trabalhou numa fábrica de comida enlatada, que antes tinha sido usada pela Vault para a fabricação do composto V, mas que foi desativada sem nenhum cuidado de limpar os resíduos da substância. Isso fez com que LM e o seu irmão nascessem do jeito que nasceram. E as pessoas que trabalharam na fábrica, inclusive, tinham vários outros tipos de doença. Foi então que o pai de LM decidiu lutar contra a Vault. Ele era autodidata e estudou muito sobre leis e sobre todos os modos de como a empresa poderia ser responsabilizada pela situação da sua família. Por quase uma década, o pai lutou contra uma equipe de advogados caros e, mesmo perdendo 8 vezes, ele não desistiu, até que finalmente ele venceu. A família foi indenizada, mas a vida deles não ficou mais tranquila. Depois de um certo tempo da vitória nos tribunais, num dia qualquer, de um minuto para o outro, o irmão de LM teve um surto de crescimento causado pelo composto no seu sangue e ele inchou até a morte. Isso traumatizou a família e o pai de LM voltou a estudar uma forma de responsabilizar a empresa. Mas o desgaste de lutar foi tanto que ele próprio acabou morrendo. Cansada e deprimida, a mãe de LM diz que não queria mais lutar, depois de ter perdido tanto. Então LM decide que vai continuar, mesmo sozinho, e ele passa a cuidar da sua mãe, e com o passar dos anos, ele se alista no exército. Só que agora, adulto, LM era bastante forte e foi notado pela equipe de boxe dos militares. Mas, assim como o composto V no corpo do seu irmão que despertou de uma hora para outra, para ele, numa luta, onde ele estava sendo bastante castigado pelo adversário, o composto V despertou. E os poderes de LM apareceram de uma hora para outra. E com um gancho, ele arrancou a cabeça do seu adversário. Assim, LM foi preso. E na prisão militar, ele é visitado por Billy Butcher e Mallory na época, que o informam que a Vault estava de olho nele esse tempo todo, por saber que ele poderia manifestar esses poderes. E eles também estavam de olho nele, mas com a intenção de que ele se juntasse ao seu grupo para ir exatamente contra a empresa que causou todos os problemas na sua vida, a Vault American.
E é assim que LM se tornou um membro dos rapazes. E é por isso que o seu nome é LM, ou leite materno. LM se casou com uma mulher depois disso. O que ele não sabia é que ela era viciada em drogas. O problema é que eles tiveram uma filha. Então, um ano depois de já integrar o The Boys, Billy Butcher e Mallory descobriram isso e decidiram ajudá-lo. A ex-esposa de LM desapareceu e levou a filha recém-nascida, a bebê chamada Janime. Depois de investigar então, Billy Butcher o acompanhou até um tipo de boca de fumo, onde só LM foi permitido para entrar e para falar com o chefão do tráfico, que diz que a ex-mulher de LM é a sua propriedade agora, e que ele pode levar a criança, mas que aquilo vai lhe custar caro. E quem iria pagar por isso seria o seu parceiro. Do lado de fora, Billy Butcher era cercado pelos viciados do local e uma briga generalizada começa. E todos juntos partem para cima de Butcher. E o espancamento só é interrompido quando LM aparece para ajudar. Assim, eles conseguem sair dali com a filha de LM, que vive com ele agora e não sabe nem o risco de vida que correu quando era bebê. E Billy Butcher nunca deixou LM esquecer da surra que ele levou para ajudar o amigo. Agradecido, LM atuava ao lado de Billy Butcher e Mallory sem questionar, mesmo sem entender como espancar supers poderia ser uma luta contra a Vault em si. Até que aconteceu a queda do avião na ponte do Brooklyn, onde ele estava no momento. E só sobreviveu graças ao composto V que corre no seu sangue. Mas ele viu o horror e o desespero que as pessoas passaram ali. E tudo aquilo poderia ter sido evitado. Então LM explica para Huey a importância de impedir que coisas como essa voltem a acontecer. E como eles são parte importante desse processo. Mesmo que, refazendo as coisas, elas nunca voltarão a ser exatamente como eram. Algum tempo depois, num dia monótono, no escritório dos rapazes, depois de ouvir a história de origem de LM, o francês decide que é hora de contar para Huey a sua história de origem. Mas ele conta numa espécie de fábula, dizendo que quando era um rapaz mais novo e voltou da guerra para o seu vilarejo na França, ele foi recebido de braços abertos por todos, porque todos na cidade o conheciam. Ele era o francês. Até que ele chegou em casa para abraçar o seu pai e a sua mãe. Mas ao perguntar sobre Marie, o seu primeiro e único amor, ele é surpreendido pelos pais que dizem para esquecê-la. Sem entender nada, o francês é chamado na rua nesse momento e encontra Black Pierre, o seu rival de infância, e Marie estava do seu lado. Pierre diz que foi só o francês ir para a guerra que Marie esqueceu dele e correu para os seus braços. Então, de coração partido, o francês é encorajado pelo pai a confrontar Black Pierre, mas o jovem diz que já viu violência demais na guerra e que não quer mais conflito contra outro ser humano. Só que o tempo passa e chega o festival Les Saints de Hau Hau, que é uma época festiva no vilarejo onde os moradores resolvem conflitos numa espécie de combate medieval. Só que em vez de cavalos e lanças, eles usam bicicletas e baguetes. Assim, cansado da covardia do filho, o pai do francês desafia Pierre para um duelo. O pai do francês era o campeão dessa modalidade. Só que durante o confronto, Black Pierre joga sujo e joga um croissant na roda da bicicleta do velho, fazendo com que ele seja arremessado no chão e assim o pai do francês morre. A dor da perda do marido fez com que a mãe do francês fosse definhando e ela morreu pouco tempo depois. Então, tomado pela culpa, o francês finalmente se vinga de Black Pierre da pior forma possível, o matando pendurado com uma corda atravessada por dentro do seu corpo. E deixando Marie sozinha para trás, ele foi embora daquele vilarejo para sempre. Só que, com a autopiedade, o francês começou a beber e frequentar vários bares. E num deles, um homem derruba sua bebida. E então uma briga generalizada começa, com o francês colocando para fora toda a raiva que sentia.
E quem estava naquele bar era Billy Butcher. E ele vê que era isso que ele precisava para o seu grupo, um nervosinho. E quem sabe se essa história toda era verdade ou não. O que importa é que foi assim que o francês passou a integrar os rapazes. Logo depois de contar a sua história, o francês conta para Hughie a história da fêmea. Porque segundo ele, ela lhe contou uma vez, já que ele é a única pessoa com quem ela conversa. Como ela sempre demonstrou habilidades fora do normal, ela achava que poderia ser algo relacionado à radiação de Hiroshima, porque o seu bisavô tinha morrido assim. E isso poderia ter sido a razão dos seus poderes. Mas a história do resto da sua família mostrava que isso nunca teve relação com radiação. O seu avô, mergulhador, morreu preso numa concha. E o seu pai morreu preso debaixo de uma lutadora de sumô. Nada disso foi relacionado com Hiroshima, nem a vida da sua mãe. Uma mulher sem muito valor, mas que sempre deu sorte na vida. Ela era secretária numa das filiais da Volt no Japão. E por não querer pagar uma creche, ela levava a fêmea ainda bebê para o trabalho e a deixava embaixo da sua mesa. Mas num dia, a garotinha saiu engatinhando dali, e naquele lugar existia uma área que tentava replicar os experimentos do composto V. Resíduos eram jogados de qualquer jeito ali, por cientistas que não se importavam com o sucesso dos testes. E nesse dia, a fêmea, engatinhando, caiu dentro de um balde com esses dejetos. E imediatamente, quando um dos cientistas percebeu e tentou tirá-la dali, ela simplesmente comeu o rosto dele. Foi assim que ela ganhou as suas habilidades. Capturada e usada como objeto de estudo pela Volt, ela fugiu várias vezes do laboratório, mas sem ter para onde ir, já que não sabia o paradeiro da sua mãe e aparentemente a sua mãe nunca se importou com o seu desaparecimento. Ela ficava pelas ruas e em abrigos, até ser capturada novamente pelo conglomerado. Ela era sempre usada em testes e experimentos, até que na sua última fuga, praticamente adulta já, ela foi capaz de acabar completamente com todo um pilotão de equipe da Volt. E isso chamou a atenção dos rapazes. O problema é que a fêmea era incontrolável e foi o francês quem se dispôs a tomar conta da garota. E educadamente, ele lhe ensinou boas maneiras, lhe deu abrigo, comida e um propósito. O propósito de acabar com o conglomerado que a tratou desde a infância como uma cobaia. E assim, ela encontrou uma nova vida ao lado dos rapazes. Hughie então agradece e revela que se sente melhor ao saber um pouco mais sobre cada um deles. Mas ninguém contou sobre a origem de Billy Butcher. Só que a origem de Billy Butcher ainda é confidencial. Esses arquivos estavam lacrados. Então essa é uma história para outro dia. E é desse jeito que termina a história. Origens Secretas não é bem um arco e não se chama de fato Origens Secretas, mas é uma sequência de edições que contam a origem dos integrantes do The Boys. Aqui a narrativa é muito mais linear e me agrada muito mais. A arte é a padrão da série e o roteiro é bom, se aprofundando mais nas motivações e histórias dos três personagens abordados aqui. E a minha favorita é a edição do francês, que beira o ridículo de forma engraçada e positiva, deixando para sua imaginação se tudo isso era verdade ou não. No todo, complementa bem o arco anterior, que não tinha desenvolvimento, e agora aproxima o leitor ainda mais com os rapazes. E como essa HQ é o encerramento do volume 6, as continuações, os próximos volumes, são histórias para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.